Fala galera, nessa segunda videoaula sobre a relação de seno e cosseno no ciclo trigonométrico, nós vamos ver como resolver alguns exercícios usando a relação fundamental da trigonometria. Já nesse exercício 1 diz aqui, olha, verifique a validade da relação fundamental da trigonometria para o arco π sub 3. O que ele está querendo ver? Só lembrando, esse exercício aqui é um exercício que está no nosso livro didático, na página 29. É o exercício 23. Bem, então o que ele quer que a gente faça? O seguinte, ó, ele quer que você analise o seguinte. Se seno ao quadrado de π sobre 3 mais cosseno ao quadrado de π sobre 3, ele quer saber se dá 1 mesmo para esse caso. É isso que ele quer saber. Será que dá 1? É o que a gente vai conferir aqui. Vamos ver, né? Se você olhar no ciclo trigonométrico, você vai perceber o seguinte, que o seno, vamos anotar essa informação aqui, ó, que o seno de π sobre 3, olhando lá no ciclo trigonométrico, ele vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3, lá no ciclo trigonométrico, se você observar, vale meio. Então vamos substituir essas informações aqui, olha. Seno ao quadrado de π sobre 3, então vai ficar, ó, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais cosseno de π sobre 3 ao quadrado, então vai ficar meio ao quadrado. Será que isso vai dar 1? Vamos ver. Vamos elevar ao quadrado aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado dá 4, mais 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Vamos somar essa fração? Como o denominador é igual, você apenas copia. 3 mais 1, 4. E 4 dividido por 4 dá 1. Ou seja, confere, põe o selo de autenticidade aqui do Inmetro, confere, ok, está validada a relação fundamental da trigonometria. Mas é evidente que ela daria válida, né? Porque a relação fundamental da trigonometria, como nós vimos na aula anterior, ela vale para qualquer ângulo alfa. Então, por que não daria certo para o π sobre 3? Certamente daria, mas como você vê aqui no vídeo, está comprovado. Exercício 2 diz o seguinte. Sendo cosseno de x igual a 3/5, com o x no quarto quadrante, determine seno de x. Bem, o x é um ângulo ou um arco do quarto quadrante. Então vamos pensar aqui, ó. Tá aqui o meu ciclo trigonométrico. Aqui está o meu eixo dos senos. Aqui está o meu eixo dos cossenos. Está dizendo que está no quarto quadrante, ó. No quarto quadrante tem um detalhe. Todos os senos no quarto quadrante, ó, são negativos. Então essa informação vai ser importante. Vamos voltar aqui no nosso problema. Bem, se o cosseno de x é 3/5, ele quer saber o seno, então vamos usar a relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, ó, seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1 para qualquer ângulo. E ele quer saber o valor do seno. Então, seno quadrado de x mais, olha o valor do cosseno, 3/5. Então, 3/5 ao quadrado igual a 1. Então, teremos aqui, ó, seno quadrado de x mais 3/5 ao quadrado vai dar 9 sobre 25, igual a 1. Então, teremos aqui na continuação, seno quadrado de x igual a 1 menos 9 sobre 25. Se você efetuar essa subtração de frações, você vai ter, ó, seno quadrado de x, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 25 é 25. 25 dividido por 1, 25, vezes 1, 25. Então vai ficar 25 menos 9, que vai dar 16. Então, seno quadrado de x, ou melhor, já vamos passar o quadrado para o outro lado na forma de raiz. Seno de x igual mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 25. Seno de x igual mais ou menos 4/5. Agora que veio o detalhe, ó. Lembra que no início nós vimos que o ângulo x está no quarto quadrante? No quarto quadrante nós só temos senos negativos.
Portanto, essa resposta positiva nós não usaremos, só usaremos a resposta negativa. Portanto, o nosso seno de x será igual a menos 4/5. Entendeu por que nós abandonamos a resposta positiva? Porque o ângulo está no quarto quadrante. No quarto quadrante, todos os senos são negativos. Portanto, a resposta para o seno é menos 4/5. O exercício 3 diz o seguinte: um número real alfa pertencente ao intervalo que vai de 0 até 2π, intervalo fechado, ou seja, inclui o 0 e inclui o 2π, pode satisfazer simultaneamente seno de alfa igual a 1/3 e cosseno de alfa igual a 2/3? Bem, primeiramente, parece que não falou nada de ângulo aqui, né? Falou número real alfa. Por que está falando número real alfa? Porque se o raio da circunferência é 1, é possível estabelecer uma correspondência entre ângulos em radianos e números reais. Por exemplo, só para citar um exemplo, se você falar o arco 2π radianos, ele vai ter uma correspondência com qual número real? Com o número aproximadamente 2 vezes 3,14, ou seja, com o número aproximadamente 6,28. E cada arco em radiano vai ter uma correspondência única com um número real. Então, só para você entender, né? Por exemplo, o arco π radiano, ele tem equivalência com o número real aproximadamente 3,14 e assim por diante. Então, quando falar aqui número real alfa, você pode na sua mente pensar, estou falando de um arco de tamanho alfa, certo? Então, esclarecido isso, ele está perguntando aqui se é possível ter seno de alfa igual a 1/3 e ao mesmo tempo cosseno de alfa igual a 2/3. Se for possível, eles vão satisfazer a relação fundamental da trigonometria. Então vamos ver se eles satisfazem. Ó. Seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa igual a 1. Se for verdade, quando eu trocar aqueles valores aqui na relação fundamental da trigonometria, o resultado tem que dar 1. Se não der 1, é porque não é possível satisfazer. Então vamos fazer um teste? Então vai ficar aqui, ó, 1/3 ao quadrado mais cosseno de alfa 2/3 ao quadrado. Será que dá 1? Essa é a pergunta. Será que dá? Vamos ver. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9, mais 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Será que dá 1? Como o denominador é igual, vai ficar, repete o 9, 1 mais 4 dá 5. Será que 5 dividido por 9 dá 1? Não dá, é diferente de 1, então não satisfaz. Um forte abraço a vocês, até o próximo vídeo.